A minha geração, principalmente, né? Caiu exatamente no. A gente era muito jovem para entrar na militância política, por sorte, talvez, política, né, pesada, né, na luta contra a repressão, aquelas coisas, e ao mesmo tempo a gente já tinha percepção dessas coisas acontecendo, né? Então, a virada dos 70 para os 80 foi o começo da redemocratização, e a gente tinha plena consciência que o mundo estava mudando e que a gente tinha que fazer parte disso de alguma maneira. Meu nome é Geraldo Leão, eu nasci no litoral do Paraná e vivo e trabalho em Curitiba desde o final dos anos 70. Nos anos 70, o Diário do Paraná tinha um caderno de cultura muito forte, e em Curitiba, naquele momento, houve espaço para publicações, sabe, de cultura em grandes jornais da cidade, do estado. Então, eu muito jovem entrando nesse jornal, eu pude ter contato com esse pessoal, né, que foi de alguma maneira meus professores, assim, fazer uma ponte entre as belas artes, né, e a atuação pop, assim, a atuação no dia a dia das pessoas pela grande mídia. Eu, pessoalmente, tinha um contato com um modo de organização do espaço e do meu pensamento que era muito guiado pela diagramação dos jornais. Então, um certo pensamento construtivo, né, que é completamente oposto do meu desenho naquela época, ia criando essas tensões, sabe, que foram fundamentais para o meu trabalho. Então, a gente, como um grupo, né, como uma coletividade de jovens artistas, cresceu pensando em projetos que discutiam esse alargamento das possibilidades expressivas, e pessoais, e políticas, e tudo isso. Porque as pessoas imediatamente mais velhas que a gente eram muito sérias, né? E sérias num sentido muito sério mesmo, porque arriscavam a vida cotidianamente, né? E a gente, um pouquinho depois disso, convivendo com essas pessoas, aí já vivia num período que as liberdades sexuais estavam, né, se dispondo para a gente, um pouquinho antes da AIDS, né, aparecer com força aqui. E então a gente vivia num momento muito celebrativo, embora com certo sentimento de culpa por não estar envolvido numa militância mais direta. Então, isso provocava umas tensões que eu acho que mexeu com a gente e de alguma maneira emanou, sabe? Um grupo de pessoas. Quando eu hoje converso com artistas do Rio Grande do Sul, da mesma idade que eu, né? Ou de Pernambuco, eu percebo esse mesmo tipo de sensação. A gente estava envolvido numa certa iconografia roqueira, né, e punk, mas ao mesmo tempo com preocupações é, reais ainda, muito próximas de discussão política. Isso criava umas certas tensões na gente que eu reconheço. Esse momento, 86, foi bem a passagem entre esse meu processo anterior, que era um desenho juvenil, né? Movido por uma percepção que eu não sabia pintar. A turma toda, né, estava pintando o Brasil, estava pintando o mundo, estava pintando, e eu percebi que eu, apesar de ser hábil com desenho e tudo, não entendia nada de pintura e principalmente o que eu exercitava na escola, na faculdade, ainda não tinha nenhuma relação com o que se fazia, né, com o que estava botando em questão, ser posto em questão pela produção real, na vida real. Então, eu comecei questionando esse meu processo, as minhas imagens, e muito por causa desse envolvimento com a poesia concreta, com Leminski, com artistas gráficos, com jornal, com diagramação, com Reinaldo Jardim, convivendo em Curitiba, eu fui levado a pensar cada vez mais a minha pintura como ou qualquer modo de expressão gráfica como uma linguagem, né? A semiótica estava na moda naquela época. E a partir daí, comecei a pensar cada vez mais em como retirar aquela figuração que para mim não servia e colocar alguma coisa que se sustentasse. Daí comecei a experimentar com uma discussão bem metafórica e muito, né, óbvia até,
da ideia de tela como a tela da televisão, que talvez a minha geração seja a primeira, né, que começou desde a infância é, diante da tela da televisão. Então, a tela da televisão, o ecrã, me serviu como uma metáfora da tela da pintura, mas uma tela que dessa vez desse conta do dia a dia, do mundo contemporâneo que a gente estava vivendo. Então, bem ingenuamente, né, talvez muito explicitamente, essas coisas me levaram a fazer uma pintura como essa.